Hoje nós celebramos na liturgia tradicional a festa de Cristo Rei, que na nova liturgia foi transferida para o último domingo do ano litúrgico. Essa festa foi introduzida na igreja pelo Papa Pio XI, através de uma encíclica Quas Primas, no início do século XX, no primeiro quarto do século XX. Em vista do laicismo que se espalhava e do liberalismo em todas as nações, o Papa quis reafirmar uma grande verdade de fé: o reinado social de Cristo. Certa vez Jesus estava na Cesareia de Filipe e perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? E ele dizem que é João Batista, outros que é Elias, que é Jeremias, ou algum dos profetas. E Jesus então retoma a palavra e diz: e vós, quem dizeis que eu sou? É evidente que Jesus sabia muito bem o que é que os homens diziam dele, mas o que importa aí é essa segunda pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? E São Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus declara: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isto, mas o meu Pai que está nos céus. Portanto, a resposta de Pedro não foi uma resposta baseada na razão, mas foi uma resposta da fé. Não foi a carne e nem o sangue que te revelaram isto, mas o meu Pai que está nos céus. O reinado social de Cristo é uma verdade de fé. Ouvimos Jesus conversar com Pilatos lá naquele julgamento, e Pilatos pergunta: és tu rei dos judeus? E Jesus: tu dizes, eu sou rei. Para isso nasci e para isso vim ao mundo. Mas o meu reino não é deste mundo, não encontra neste mundo o seu fundamento. E Pilatos então pergunta: tu dizes, tu és rei? E Jesus diz: sim, eu sou o rei. O Papa Pio XI, na encíclica citada, ele coloca dois fundamentos para o reinado de nosso Senhor. O primeiro fundamento é o fundamento do próprio Cristo como Deus humanado, a união hipostática. Ele, como Deus, ele tem o governo de todas as coisas, com o Pai e o Espírito Santo. Mas o seu reinado tem o fundamento, em primeiro lugar, no fato de Jesus ser Deus feito homem. Ou seja, como diz São Paulo, o Deus invisível se faz visível e se mostra a nós como o novo Adão, como o chefe da humanidade, como o rei de todo o universo, porque ele é homem-Deus. E por ser homem-Deus, pelo fato de haver nele essa união hipostática, Jesus Cristo, Filho de Deus feito homem, portanto, por causa da encarnação, Jesus é rei. Ele, como homem, é o mais digno, é o primogênito, como disse São Paulo. Nele e por ele todas as coisas existem. Portanto, ele é rei por isso, pela união hipostática. O segundo fundamento que coloca o Papa é pelo fato de ele ter nos resgatado com o seu próprio sangue. Fomos comprados pelo sangue de Jesus. Nós que estávamos mergulhados pelo pecado de Adão, nas garras do demônio, da morte e do pecado, fomos resgatados e comprados pelo seu sangue. Então ele é um rei por direito. E por causa disso, o Pai entregou toda a humanidade, e aqui repito, toda a humanidade, com todas as instituições,
família, Estado, nações, todas as instituições humanas foram entregues pelo Pai a Jesus Cristo. E é por isso que Jesus diz aos apóstolos, antes de subir ao céu: todo o poder me foi dado, todo o poder me foi dado, no céu e na terra. Portanto, ele é rei por conquista, é rei porque nos arrancou das garras de Satanás, e é rei porque nos comprou com o seu próprio sangue, e isso toda a humanidade. Portanto, o segundo fundamento do reinado social de Cristo é porque fomos resgatados, comprados pelo seu sangue. Daí o Pai lhe deu a humanidade. Mas, como eu disse, isso é uma verdade de fé, e verdade de fé não muda. Apesar das sociedades, dos movimentos sociais, dos regimes de governo, etc., mudarem, essa verdade de fé não muda. Jesus Cristo é rei, e ele deve reinar. E seu reinado é um reinado de paz, de justiça, de vida, de santidade e de amor, como nós podemos ver no prefácio da missa de hoje. Mas como vai se realizar esse reinado social de Cristo? Notem que Cristo, logo depois que mostra e proclama esse reinado, todo o poder me foi dado, ele manda os apóstolos em missão. Portanto, ide pelo mundo inteiro e pregai o evangelho a toda a criatura. As traduções mais tradicionais dizem, e fiéis dizem: todo o poder me foi dado no céu e na terra, portanto, ide e fazei de todos discípulos meus. E eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ide, fazei discípulos, ide e batizai. E depois coloca aquilo que poderíamos considerar na linguagem moderna uma intolerância: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Por isso esse reinado dele deve ser espalhado a todas as nações, e todos devem entrar para esse reinado, do ponto de vista formal, pelo batismo. Todos nós somos membros desse reinado de Cristo. Esse reino que se consolida, que encontra a sua plenitude aqui na terra, tanto quanto é possível, na igreja. Portanto, o reinado de Cristo vai se espalhando e se tornando de modo concreto no mundo, através da igreja. E é por isso que a igreja tem aquilo que nós chamamos de doutrina social. E o que é a doutrina social da igreja? É preciso compreender bem isto, porque a doutrina social da igreja, o que ela não é? Ela não é um conjunto de normas para nos tornar bondosos aqui na terra, ou para que haja justiça social, para que todos vivam bem, do ponto de vista material aqui na terra. Também tem isto. Mas a doutrina social da igreja, isso dizem os papas, inclusive os papas mais recentes, que escreveram sobre isso, sobretudo João Paulo II e Bento XVI, começando lá por João 23, mas mais João Paulo II e Bento XVI, colocam bem claro que a doutrina social da igreja tem um fim, que é a salvação, e é um meio de santificação e de evangelização dos homens. De modo que a doutrina social da igreja não tem uma finalidade apenas material, apenas para as coisas do mundo, mas ela é instrumento para levar os homens para a vida eterna, para a salvação eterna. E a igreja vai colocando em prática esse reinado social de Cristo através da doutrina social. E deve ser conhecida e entendida com este fim de evangelizar. Portanto, é dessa forma que Cristo vai, do ponto de vista prático e concreto, expandindo, realizando o seu reinado.
E é importante nós conhecermos a doutrina social da igreja, que tem desenvolvido no seu conhecimento e na sua prática nos últimos tempos, a partir de Leão XIII, com a Rerum Novarum, e depois as diversas encíclicas vindas até os tempos mais recentes. Portanto, doutrina social da igreja, repito, não é um código, apenas um código de boa conduta entre nós, mas é a realização na prática do reinado social de nosso Senhor. Com partindo do princípio que Cristo é o Rei, de que Ele governa todas as coisas, de que o fato de haver o reinado dele é consequência da submissão de toda a humanidade e de toda a criatura a Deus nosso Senhor. Então Deus nosso Senhor tem todo o poder. Então dizer que todo o poder emana do povo e em nome do povo se exerce, não é cristão dizer isso. Todo o poder vem de Deus e deve ser exercido em Deus e por Deus. Então toda a autoridade vem de Deus. Quando Pilatos pergunta a Jesus, porque Jesus tinha ficado calado em certo momento, Pilatos pergunta: por que não me respondes? Não sabias que eu tenho o poder de te condenar e de te absolver? E Jesus aí responde: nenhum poder terias sobre mim, se não te tivesse sido dado do alto. Portanto, todo o poder, até de punir, vem de Deus. E Pilatos teve poder até de matar Jesus, embora de modo injusto, mas o poder para tal vem de Deus. Porque, como diz São Paulo, homines potestas, nisi potestas, não há poder senão de Deus. Portanto, toda autoridade vem de Deus. E Deus entrega essa autoridade, do ponto de vista concreto para a humanidade, a seu Filho, porque seu Filho conquistou pelo seu sangue na cruz. E o Filho vai realizando isso através da igreja. Por isso, aí, fora da igreja não vai haver paz, não vai haver salvação. Fora da igreja não há salvação. Isso eu preciso repetir 1000 vezes. 1000 vezes. Um dia eu preguei isso numa igreja de católicos, muitos católicos. No final veio um rapaz dizer: puxa, padre, nunca tinha ouvido dizer que fora da igreja não há salvação. Pois é, não há. Isso é verdade de fé. Porém, das democracias, ou da democracia, porque quando nós imaginamos a realeza social de Cristo, imaginamos um Estado confessional, por exemplo, como existia, e infelizmente, sobretudo depois da Revolução Francesa, foi se acabando. Cristo continua exercendo o seu reinado social. O que dizer da democracia, sobretudo as democracias modernas? O que a igreja diz disso? A democracia em si, a igreja, ela não condena. Ela diz que é aceitável, até do ponto de vista racional do ser humano e social. Porém, a igreja não canoniza a democracia, devido aos seus grandes riscos de um relativismo e do indiferentismo. Do relativismo, porque o relativismo ele impede a pessoa de chegar à verdade. E o indiferentismo leva o homem a achar que não existe diferença entre o erro e a verdade. Leva o homem a achar que todos os caminhos são bons e que todos os caminhos levam a Deus.
e de que não há nenhuma religião verdadeira, e de que Cristo, crido pelos cristãos e pelos católicos, é apenas um contribuinte da paz social. Mas não. E esse risco nós temos hoje, inclusive dentro da igreja, de dizer que a igreja vai dar a sua contribuição para o bem da humanidade. Não! Cristo não é mais um que contribui para o bem da humanidade. Cristo é o único. Ele é o indispensável. E não há bem da humanidade, não há paz sem Cristo. Ele não é mais um, como são outros. Os cristãos são indispensáveis na medida em que colocam em prática os mandamentos de Deus e os valores do Evangelho. Ele é indispensável, é o único. Todo poder me foi dado, todo. Então não existe salvação, e diz bem o Evangelho isso, e diz a Sagrada Escritura, sobretudo São Paulo, não há outro nome embaixo do céu, senão Jesus, diante de quem todos os joelhos devem se dobrar, todos, no céu, na terra e até nos infernos. Então, ele é o indispensável. De modo que quando começam a fazer a Babel das religiões, todas juntas, cada um dá a sua contribuição. Não posso colocar Jesus em pé de igualdade com as outras, porque ele é único. E os deuses dos pagãos são demônios, isso é claro. Ele é único. E todo movimento que existe e que deve existir, indo ao encontro dos homens, quaisquer que sejam suas culturas e religiões, é exatamente para levá-los à conversão para o único que é Jesus Cristo. Então, nesse sentido, nós podemos entender, como diz o magistério, as democracias modernas. Um outro ponto, e aqui já vou encerrando, diz respeito ao bem comum, que o Estado deve visar sempre o bem comum, que a doutrina social da igreja fala do bem comum, mas em que consiste o bem comum? Como nós entendemos? O bem comum muitas vezes é mal compreendido, como se fosse apenas as pessoas terem comida em abundância, terem paz social, justiça, aplicação da justiça a todas as pessoas. Outros já entendem o bem comum como se todo mundo pudesse ter. Bem comum é quando todo mundo tem casa, tem comida, tem assistência de saúde, tem educação, tem um carro para poder ir para um lado ou para o outro, tem lazer. Isso se entende como bem comum. Mas a verdade, bem comum, essa visão de bem comum é uma visão puramente horizontal. O bem comum, ele tem isso também, mas não existe bem comum se você não tem a dimensão sobrenatural, a dimensão espiritual, porque o homem não é só corpo, é corpo e alma, e o fim do homem é conhecer, amar e servir a Deus, e depois ir para o céu. Então você não pode entender bem comum sem essa dimensão espiritual, sem essa dimensão moral. Então eu não posso falar em bem comum se eu tenho uma lei que, por exemplo, permite o aborto. Não posso falar em bem comum se eu tenho uma lei que destrói a família. Não vou falar em bem comum se tem uma lei que impede as pessoas de viverem a sua fé. Não posso falar em bem comum se eu tenho uma educação que leva à destruição da própria identidade do ser humano, como, por exemplo, a ideologia de gênero. Então eu não posso falar em bem comum se eu tenho isto. Não posso falar em bem comum se
aqueles que são que cometem crimes são honrados, louvados. Isso não é bem comum. Não posso falar em bem comum quando o criminoso é honrado e aquele que vive uma vida correta é castigado injustamente. Não posso falar em bem comum quando o Estado, por exemplo, não pune os erros, ou quando não propicia os homens a viverem a virtude. Então, bem comum não é apenas cuidar das coisas materiais, só do horizontal. O bem comum visa principalmente levar o homem para o seu fim último, que é a comunhão com Deus e a vida eterna, e que já começa aqui na terra, como diz muito bem nosso Senhor. Então o reinado social de nosso Senhor visa esse bem comum, em vista de algo muito maior, que é a vida eterna, a salvação que Ele veio nos trazer. E como conclusão, todos nós somos os súditos e membros desse reino, porque somos filhos da igreja. E aí um papel muito importante de vocês, leigos, na vida do dia a dia, nas diversas atividades que vocês exercem, de vocês darem testemunho de Jesus Cristo. Que não é fácil, porque nós vivemos hoje numa cidade, aqui digo cidade no Rio de Janeiro, mas cidade terrestre, que é totalmente avessa ao Evangelho. Por isso, quem quiser realmente viver para Nosso Senhor, tem que estar disposto a sofrer. Tem que dar a cara a tapa, como dizem por aí. E vocês estão dispostos a dar o testemunho de Nosso Senhor? Se vocês fossem jogados às feras, estariam prontos para isso? Se fossem condenados à cadeira elétrica, nem sei se existe isso mais, mas estariam prontos para isso? Estariam prontos a serem enxovalhados, maltratados, pisados, ridicularizados, desonrados por esse mundo? Arrancados de suas casas e levados para as prisões, para as masmorras, para uma parede para serem fuzilados por causa de Cristo? Se não estão dispostos, são muito moles. Moles. Não são cristãos autênticos. Os primeiros cristãos estavam dispostos, e foram muitos, aos milhares. E o primeiro combate que nós fazemos é quando damos testemunho da nossa fé, mesmo em troca até da nossa boa fama, em troca da nossa própria vida. Mas o que é mais importante é a vida eterna, é o céu. Nós passamos por muitas provações e vamos continuar passando. Porém, nunca podemos perder a nossa identidade católica, mesmo dentro da igreja. Muitos já sucumbiram. Nós não podemos sucumbir. Não porque sejamos melhores, mas pela graça de Deus. Portanto, estejamos prontos a viver a nossa fé, mesmo que tenhamos que sofrer por causa disso. Foram assim os primeiros cristãos. E não vai ser assim de agora para frente no mundo. E o combate é grande para vivermos essa fé. Comecem na vida de vocês, depois continuem a viver esse reinado social de Cristo dentro de casa, na família, no namoro, no rapaz, na moça com quem você vai namorar, na sua vida com o esposo, com a esposa, na educação dos seus filhos. Comece aí. E depois vamos incendiar esse mundo com o Evangelho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.